meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Estamos no Domingo de Ramos, domingo da Paixão do Senhor, e neste domingo, como durante todo este ano, lemos o Evangelho de São Marcos. Só que o Domingo de Ramos é marcado por dois evangelhos bem distintos, com características contraditórias entre si. No primeiro evangelho, nós vemos Jesus aclamado. Com gritos de Hosana, ele entra na sua cidade, na cidade santa de Jerusalém, e nós, pela liturgia da igreja, somos chamados a imitar este gesto. Com nossos ramos, entraremos também na igreja, dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Queremos nos unir a esta multidão que louva a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por outro lado, o Evangelho da Paixão nos diz exatamente o contrário. Jesus, ali, já não está numa multidão. Está exatamente no contrário, numa solidão terrível, porque os discípulos vão caindo um a um. Os discípulos vão deixando Jesus, vão abandonando Jesus. E não somente isso, além de abandonarem Jesus, Jesus depois é amaldiçoado. Vamos olhar com mais proximidade para esse evangelho, para vermos o contraste. No evangelho da entrada em Jerusalém, nós temos uma multidão e nós temos louvores. No evangelho da paixão, nós temos solidão e calúnias. Vamos olhar primeiro para a solidão de Jesus neste evangelho. Bom, em primeiro lugar, nós vemos Jesus que, com os seus discípulos, está no Horto das Oliveiras. No capítulo 14, nós vemos um Jesus desfigurado, onde ele realmente está tomado por angústia, por tristeza, e pede aos seus discípulos que façam companhia. Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus, que estava acostumado a orações longuíssimas e solitárias, nesse momento não quer ficar sozinho e começou a sentir grande pavor e angústia e confidenciou a esses três, Pedro, Tiago e João: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Mas qual não é a decepção de nós vermos que eles não são capazes de velar com Jesus. Jesus diz a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pois bem, Jesus é abandonado pelos seus discípulos, em primeiro lugar, neste dormir. Mas não somente. Jesus é abandonado quando ele é preso. Preso por Judas e pelos soldados do templo. É interessante notarmos isto. Enquanto os discípulos amigos de Jesus dormem, Judas está bem desperto. Judas está bem acordado. E então, num brevíssimo versículo, São Marcos resume todo o drama, dizendo assim, no versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Vejam, meus irmãos, que impressionante. O verbo que São Marcos usa aqui, abandonaram, em grego, afentes, diz o seguinte: e todos, abandonando-o, fugiram. Este abandonando foi usado por São Marcos no início do seu evangelho, quando no capítulo 1, nos versículos 18 e versículo 20, ele falou dos discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. Versículo 18, e deixando as redes. Versículo 20, e deixando tudo, seguiram Jesus. Agora nós vemos exatamente o contrário.
deixando Jesus, eles fogem. Jesus então vive a solidão mais desoladora. Essa solidão irá ser marcada também pela negação de Pedro. É interessante o quanto Pedro tem dificuldade, como nós todos temos dificuldade, de compreender por que é que Jesus deve passar por aqueles sofrimentos, por que é que Jesus deve passar por esse tipo de dor e de angústia. A incompreensão de Pedro ficou eternizada no Evangelho de São Marcos, quando logo depois da profissão de fé, em que São Pedro diz que tu és o Cristo, Jesus começa então a dizer que irá sofrer, que ele será condenado, haverá a paixão. São Pedro então responde, chama-o de lado e começa a censurá-lo. Jesus, porém, diz o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 33, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, vai retro, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as dos homens. Pedro não aprende a lição. Pelo menos não aprende esta lição no coração. Claro que ele demonstra inicialmente que está disposto a abraçar a cruz com Cristo. Na última ceia, Jesus, ao dizer que todos iriam abandoná-lo, ele diz assim no versículo 27 do capítulo 14: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pois bem, naquele momento, Pedro então diz a sua bela bravata, né? Parece que ele já tinha aprendido que ele tem que estar disposto para a cruz. Ele diz: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Pedro está quase dizendo para Jesus: olha, você já me chamou de Satanás porque eu neguei a cruz, eu não quero agora negar outra vez, eu vou abraçá-la. Mas Pedro irá falhar mais uma vez. Jesus responde: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E, no entanto, é exatamente isso que acontece. Nós sabemos muito bem que no pátio do sumo sacerdote, diante de uma criada, de uma empregadinha, Pedro negou: não sei nem compreendo o que estás dizendo. E não somente ele negou, na segunda vez, ele insistiu mais ainda. Pedro negou outra vez. E quando ele nega a terceira vez, é cada vez mais veemente. E aí Pedro começou a maldizer e a jurar. Vejam a progressão. No início ele somente diz. Depois ele insiste. E agora ele maldiz e jura. É uma progressão na negação. Nem conheço esse homem de quem estáis falando. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez e lembrou-se Pedro da palavra. Caindo em si, ele começou a chorar. Meus irmãos, a solidão de Jesus é tremenda. A solidão de Jesus é imensa. Até ao ponto de nós ouvirmos aquele grito lancinante: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Onde estão as multidões? Onde estão as multidões do Domingo de Ramos? Aqui, a solidão. Enquanto no Domingo de Ramos Jesus entrou na cidade, aclamado pela multidão, aqui o movimento da paixão é um movimento de saída. Jesus foi colocado para fora da cidade, para a profanidade, para fora dos muros da cidade santa, para fora de sua cidade. Ele foi expulso, Jesus foi excomungado para fora da cidade. E escarnecido, zombado, amaldiçoado, achincalhado,
Vejam o que diz o versículo 20 do capítulo 15. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Esse levá-lo para fora é o movimento inverso do Domingo de Ramos. E é um levá-lo para fora com zombarias, com calúnias, com maldições. Vejam que o evangelista São Marcos, assim como ele falou dos hosanas, ele fala também e insiste nas zombarias. No versículo 29, ele diz assim: os que ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo... Vejam os insultos. Versículo 31. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si. E não somente isso. Versículo 32. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Eis aí a contradição mais patente, mais clara. Multidão que entra na cidade, clama hosana. Solidão que sai da cidade, insultado. Eis a contradição mais patente. E nós, meus irmãos, o que podemos fazer diante desse evangelho que nos perturba, que nos conturba? Como podemos reagir diante dele? Para interpretar esta realidade, eu gostaria de convidar você a meditar um versículo que não está na liturgia da palavra desse domingo. Trata-se de Hebreus, capítulo 13, versículos de 12 a 13. É um versículo que estava na leitura breve de vésperas desta semana que passou. Ele diz assim: por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui na cidade permanente, mas estamos à procura do que está para vir. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebrem o seu nome. Vamos meditar um pouco sobre esses versículos de Hebreus 13, de 12 a 15, que foi o que eu li. Hebreus recorda que Jesus sofreu do lado de fora da porta, ou seja, fora da cidade, fora do santuário. Jogado fora, Jesus sofreu. E não somente isto. Hebreus diz que nós também devemos imitar Jesus. Ele diz: vamos, portanto, sair ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. A palavra oneidizo em grego, oneidizo em grego, é aquilo que nós temos também na boca dos malfeitores que foram crucificados por Jesus. Aquilo que Hebreus aqui está referindo-se a nós, que devemos carregar o nosso opróbrio, a nossa humilhação, as nossas calúnias. Essa mesma palavra está no Evangelho de Marcos, quando os malfeitores caluniam Jesus. Nós somos chamados a imitar Jesus. E a carta aos Hebreus coloca isso com clareza, que nós temos que imitar Jesus não somente no ser caluniados, mas na solidão de sermos levados para fora da cidade. Sim, uma ruptura com o mundo. E aqui é que está a lição que nós podemos tirar do Evangelho desse domingo. Nós temos, infelizmente, hoje em dia, entre nós católicos, a mania de acharmos que se nós amarmos bastante Jesus e se nós amarmos bastante as pessoas, nós seremos aclamados pelo mundo e as pessoas vão dizer: puxa vida, como vocês são lindos, como vocês nos amam, como vocês são pessoas maravilhosas. Nós temos essa ilusão de que se nós amarmos, nós seremos
aclamados pelo mundo, que nos aceitará com hosanas e com palmas de louvor. Mas é exatamente o contrário. Quando o amor veio a este mundo, meus irmãos, nós o crucificamos. Saiamos dessa ilusão de que, sendo de Deus, o mundo nos aclamará. É necessário romper com o mundo. Romper com o mundo exatamente para ajudar este mundo a ser salvo, unindo-nos ao sacrifício de Cristo na cruz. Precisamos romper com o mundo. E romper com o mundo aqui é aquilo que a carta aos Hebreus nos diz. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Quando você rompe com o mundo, você será caluniado, você irá para fora do acampamento, diz Hebreus, carregando a humilhação de Jesus. Oneidismos, a humilhação de nosso Senhor. Carregaremos também nós as calúnias de nosso Senhor. Vejam, nós temos que romper com a ilusão de que os louvores do mundo nos farão bem. Jesus, logo no início da sua vida pública, já fez isso. Nos últimos versículos do capítulo 2 do Evangelho de São João, nós lemos uma passagem interessante. Jesus foi para Jerusalém, essa mesma Jerusalém na qual ele entrou aclamado no domingo de Ramos, na festa da Páscoa. Ali, muitos creram nele, diz São João, capítulo 2, versículo 23, vendo os sinais que realizava, ou seja, os milagres. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito. Vejam, Jesus não acreditava neles. Jesus não cria neles. Muitos creram em Jesus, mas Jesus não cria neles. Por quê? Porque conhecia a todos e não precisava ser informado a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro do homem. Mas o que há dentro do homem para fazer com que Jesus não creia nele? Qual é o problema dessas pessoas? Pois bem, o problema é exatamente o procurar a glória do mundo. Vejam, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 5, Jesus fala dessa dificuldade. Capítulo 5, versículo 44, ele diz: como podeis crer? Ou seja, vocês estão crendo nos milagres, né? Vocês estão crendo nas graças que eu dou para vocês, porque vocês estão saindo ganhando, né? Então, claro, você vai para a igreja, acontecem milagres, acontece a teologia da prosperidade, você começa a ficar rico, começa a receber curas, tudo vai muito bem, você vai armando a sua tenda aqui nessa terra, você vai transformando os dons de Deus em ídolos e se esquecendo de Deus. Mas Jesus diz assim: como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Vejam, nós temos aqui uma escolha para fazer. Ou nós temos a glória de Deus, ou nós temos a glória do mundo. A glória uns dos outros. Existe um empecilho muito sério para nós crermos em Jesus. É procurar a glória do mundo. Se você quiser agradar aos homens, você certamente não terá fé no fim das contas. Você irá trair Jesus. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Meu irmão, vamos aqui tirar a conclusão bem clara. Se você está com a multidão que segue Jesus, entrando na cidade e gritando Hosana, muito bem, mas se prepare, porque você precisa estar também na solidão quando for expulso da cidade e caluniado por amor a Jesus. Os dois movimentos da liturgia de hoje são movimentos da vida cristã. Se você vai dar glória a Deus, prepare-se, você não vai receber glória desse mundo. A coisa é fatal. Não espere glória desse mundo.
Não espere que esse mundo vá defender você, que esse mundo vá entender você, que esse mundo vá clamar Hosana. Não, quem clama Hosana são aqueles que creem. Por isso, esta ruptura. É impressionante no relato de São Marcos o silêncio de Jesus. Como Jesus silenciosamente aceita as acusações que estão sendo feitas contra ele. Não porque Jesus estivesse de acordo com aquelas acusações, mas como diz o Evangelho de São João, ele conhece o coração do homem, ele sabia que não adiantava nada ficar agora se defendendo diante de Pilatos. Pilatos diz assim, capítulo 15, versículo 4. Pilatos o interrogou novamente, nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. A admiração de Pilatos diante do silêncio de Jesus, diante de Jesus que vai, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda ao matadouro. Sim, ovelha muda. Meus irmãos, Jesus é amaldiçoado, mas ele não redarguiu, ele não disse nada de volta. É aquilo que nós lemos todos os domingos da Quaresma, na liturgia de vésperas, quando a igreja põe em nossos lábios aquele hino da primeira carta de São Pedro, em que nós lemos assim, capítulo 2, versículo 23. Quando ele era injuriado, ele não injuriava de volta. Qui cum malediceretur non maledicebat. Ele era amaldiçoado e não amaldiçoava de volta. Aqui Jesus está fazendo exatamente um pouco como Filão de Alexandria, um filósofo judeu, recordava. Existem certas disputas verbais, existem certas altercações em que não vale a pena você ficar redarguindo, você ficar caluniando de volta, porque nessas disputas verbais caluniosas, o vencedor sai pior do que o vencido. Ou seja, se dizem calúnias e mentiras contra você, e você quer pagar na mesma moeda, dizendo calúnias e mentiras também você sai pior. Se você vencer, você saiu pior do que o vencido. Porque se você pagou calúnia com calúnia e você terminou vencendo, é porque a sua calúnia foi maior do que a do outro. Então quer dizer que você foi pior do que o outro. Você pecou mais do que o outro. Vejam, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que nós não tenhamos direito de defesa, pelo amor de Deus, não é isso? Claro que você tem direito de se defender diante de um tribunal. Mas o que está sendo dito é que com a maledicência, com a calúnia, não se paga maledicência e calúnia com maledicência e calúnia. Não é? Assim como fazia Jesus. Cum malediceretur non maledicebat. Cum pateretur non comminabatur. Ele que sofria não ameaçava de volta, mas colocava a sua causa nas mãos do justo juiz. Como recorda Romanos capítulo 12. A mim cabe a vingança. Vamos invocar o justo juiz, assim como Jesus invocou e recebeu a sentença de absolvição na manhã de Páscoa. Pois bem, meus irmãos, o Evangelho desse domingo nos coloca diante desta grande realidade de escolhermos entre a glória de Deus e a glória dos homens. Se você quer seguir Jesus, gritando Hosana, esteja pronto para ser caluniado fora da cidade. Que Deus abençoe você e que essa Semana Santa seja realmente aquilo que o nome diz.
uma semana santa, uma semana diferente daquelas outras 51 semanas do ano, em que você seja visitado por Deus. Esteja pronto para dar glórias a Deus, mas também esteja pronto para romper com o mundo. Esteja pronto para ser de Deus. E assim, então, estaremos realmente celebrando a nossa Páscoa, a nossa passagem, a nossa saída do Egito, da escravidão, do pecado, do mundo, do demônio, para, passando pelas águas da morte, chegarmos na terra prometida com nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.